Então, pessoal, hoje a gente está aqui para fazer a segunda parte do vídeo sobre ecodinâmica. Na primeira parte do vídeo vocês já viram as questões iniciais, quem era o autor, de onde vem a teoria, como ela foi construída. Nesse vídeo aqui agora a gente vai se concentrar nas questões das unidades ecodinâmicas, certo? Então, muito bem. Uma unidade ecodinâmica se caracteriza por certa dinâmica do meio ambiente que tem repercussões mais ou menos imperativas sobre a biocenose. O que é a biocenose, então? É a associação de comunidades de um habitat em um biótopo, ou em uma área. Geralmente, a morfodinâmica é o elemento determinante para a unidade ecodinâmica, pois ela vai depender do clima, da topografia, do material rochoso e assim sucessivamente, e ela permite a integração de vários parâmetros. Então, geralmente, quando a gente está tratando de morfodinâmica, a gente tem que estar pensando em todos esses procedimentos, em todas essas unidades, que depois a gente vai chamar de unidades territoriais básicas, clima, solo, geomorfologia, tudo isso, para entender a morfodinâmica daquele ambiente. A morfodinâmica diz respeito aos processos de morfogênese, como é que isso aí vai ser reconstruído no terreno, as erosões e tudo mais, que são atuantes ali naquela região, ativos em determinadas áreas ou em determinadas paisagens. O processo mais característico, então, são as erosões, provocadas por diferentes razões. Essas erosões, elas vão fazer com que tenha retirada de material e deposição em outro lugar. Então, é sempre muito importante a gente lembrar que na morfogênese, o processo erosivo, as intempéries, o intemperismo físico, químico e biológico, eles estão removendo material de um lugar e depositando em outro. E isso se dá pela morfogênese. O outro processo que vai ser, vamos dizer, associativo aqui nesse ambiente é a pedogênese, mas a gente vai já chegar nele. Então, por exemplo, nessa imagem, nessas duas fotos aí que eu coloco na tela agora para vocês, a gente tem dois ambientes. À esquerda, a gente vai ter ali as questões de ravinamento, A gente pode olhar para essa fotografia e perceber que isso é uma área de agricultura, ela foi retirada toda a cobertura vegetal ou para fazer o plantio, ou o plantio já está implementado, e aí aconteceu uma chuva, uma grande quantidade de água começou a escoar superficialmente e subsuperficialmente, e aí esse material que estava ali inconsolidado ainda, ele começa a ser retirado, abrindo esses sulcos no terreno, formando então o processo de ravinamento. A gente já discutiu bastante isso quando a gente falou sobre fundamentos de geociências, quando a gente fala na parte dos intemperismos, Nesse outro lado, no lado direito, a gente tem aí um processo de vossoroca acontecendo. É o mesmo princípio, retirada da cobertura vegetal, chuva, bastante impacto na área, o material ali não está consolidado, o solo não está um solo bastante consolidado, então ele fica bastante poroso, a água infiltra, começa o escoamento subsuperficial e aí vai levando então esse material que está ali, o substrato ainda em formação, vamos dizer assim. Então, aqui nesse cenário, a gente já percebe que o que é fundamental é a gente perceber o modelado do terreno, a modelagem do terreno, a geomorfologia do terreno e perceber também as questões do ciclo hidrológico, que vai acontecer nesse terreno para retirada de material, formando então, dando origem ao processo de morfogênese. Se a gente olhar então para um ambiente que tem ali próximo, vamos dizer, uma floresta próxima, do lado de uma área desflorestada, eu vou tentar botar uma imagem aí para vocês, e a gente pensar esse ciclo hidrológico, a chuva caindo sobre um terreno onde a gente não tem cobertura florestal, ou a chuva caindo sobre um lugar onde a gente tem cobertura florestal, a gente vai ver que a dinâmica é muito diferente. Então, numa área sem floresta, a chuva ela tem um impacto direto no solo, no chão. Esse impacto dela direto no chão, ela já retira uma parte do material que está ali, inconsolidado, A infiltração é muito maior, vai ter muito mais infiltração, logo esse terreno vai ficar muito mais encharcado. Se eu tiver numa declividade, então a possibilidade de deslizamento e remoção de solo ali é muito grande.
Já numa área de floresta, quando eu tenho a cobertura vegetal ainda bastante densa, essas gotas de chuva elas vão sofrer um freio na cobertura vegetal, fazendo com que o pingo d'água não chegue com tanta força e nem velocidade ao chão, até porque o chão da floresta também tem uma cobertura de matéria orgânica, o que faz com que isso se torne como se fosse um terreno esponjoso, onde essa água vai demorar mais para infiltrar, ela vai ter ali um tempo de estocagem que ela fica nessa matéria orgânica, até para decomposição mesmo, e só então ela vai realmente chegar no solo e infiltrar muito lentamente para que a floresta faça então a ciclagem, vamos dizer assim, da água, né? Pensando isso só na água e na caracterização ambiental, mas se a gente pensar em todos os ciclos biogeoquímicos aqui, né, e pensar em todos os fatores que vão influenciar nesse processo, por exemplo, vento, né, onde eu tenho cobertura vegetal, o vento ele encontra uma rugosidade, então ele demora mais a passar, né, ele tem um movimento de rolagem muito maior. Onde eu encontro área com desflorestamento, o vento passa muito mais fácil, muito mais rapidamente. E isso faz com que também a erosão por atividade eólica também vá ser uma influenciadora ali naquele terreno. Se a gente pensar, por exemplo, em temperatura, a temperatura de uma área, né, desflorestada ela é muito maior do que de uma área de cobertura florestal. O albedo de uma área não florestada é muito maior do que uma área florestada. Então, essa quantidade de energia solar, a quantidade de energia eletromagnética que retorna e a quantidade de energia que chega para aquecer esse terreno, ela é muito maior numa área desflorestada do que em uma área com floresta. Então, isso aqui é só para a gente ter um entendimento rápido, né, de como é que esse processo vai acontecer, né? Evaporação, evapotranspiração, a evaporação vai ser totalmente diferente, então eu posso ter ali formações de nuvens em cima dessa região, né? O vento vai levar essa quantidade de nuvem para outros lugares, então tem ali uma grande quantidade de fatores que vão ocorrer em áreas não florestadas e áreas florestadas, pensando no processo da morfodinâmica, no processo erosivo, né? Tudo isso nesse ambiente floresta-não floresta, por exemplo, nesse binário floresta-não floresta. Tranquilo? Então, para esse processo das unidades ecodinâmicas, a gente vai sempre vai ter que pensar nas individualidades, né? Clima, vegetação, solo, geomorfologia, pedologia e assim por diante. E aí, nesse processo, quando eu tenho esse entendimento sistêmico da minha paisagem, do meu terreno, eu vou chegar então na classificação ecodinâmica dos meios, né? Essa classificação ela vai estar dividida geralmente, o TRICAR divide ela em três partes, vamos dizer assim, né? Os estáveis, os intergrades e os instáveis. E aí a literatura, né, conforme cada autor vai pegando, vai transformando isso. Então tem autor que divide isso em 5 partes, né, colocando estáveis, intergrades mais próximo de instáveis, intergrades mais próximo de instáveis e os instáveis, propriamente dito. Então são 1, 2, 3, 4 níveis, né, de meios, vamos dizer assim. E existem outras classificações, por exemplo, no zoneamento, quando você pega um zoneamento ecológico-econômico, você tem lá bastante subdivisões, né? Então, por exemplo, os meios estáveis é muito estável, moderadamente estável e estável para intergrades, intergrades para estáveis, intergrades para instáveis, instáveis, medianamente instáveis e potencialmente, fortemente instáveis. Então, tem várias, na literatura vocês vão ter várias delimitações, tá? A ótica dinâmica ela deve ser o ponto de partida da avaliação, devendo guiar a classificação dos meios nos níveis taxonômicos mais elevados. Isso aqui é bastante importante. Então, lembramos que a ação humana é exercida em uma natureza mutante que evolui segundo leis próprias, das quais percebemos cada vez mais a complexidade. A natureza ela é extremamente complexa e aí os estudos que a gente tem que fazer são aqueles que a gente já conversou, que vão desde a parte menor que a gente conhece até a parte maior que a gente conhece. E tentar entender a relação que isso vai ter, né? Não só a relação
dela com ela mesma, mas dela com os outros fenômenos, né? Entender como é que o clima influencia na vegetação, que influencia no solo, né? Uma interação solo-planta-atmosfera, vamos dizer assim, e toda essa dinâmica. Então a ecodinâmica ela distingue esses três grandes tipos de meios morfodinâmicos em função da intensidade dos processos atuais. Meios estáveis, meios intergrades e meios instáveis. Então, se eu tivesse que caracterizar os meios estáveis, por exemplo, né, vamos pensar aqui numa paisagem, um topo da chapada vegetada, né, de floresta, com floresta, sei lá, ombrófila densa, né, onde a gente tem o desenvolvimento de latossolos bastante profundos. Então, esse é um meio estável. Já um meio intergrade vai ser ali um fragmento de caatinga, né, preservado das ações antrópicas, ou então uma área úmida onde a umidade não consegue favorecer a formação de solo devido à elevada declividade. Então, tudo isso vão formar áreas intergrades. E os meios fortemente instáveis são aqueles onde a erosão é muito grande, né? Muita erosão ou muita mudança em curto tempo, né? Então, depressões semiáridas vegetadas por caatinga esparsas, por exemplo, mas presença de vulcanismo, fratura geológica e assim sucessivamente. Já nos meios estáveis, que a gente falou lá em cima, são aqueles que a erosão ela quase não ocorre, né? É um terreno muito tranquilo, vamos dizer assim. Já nos meios fortemente instáveis, são aqueles onde a erosão e o processo de formação de novas feições, novas formas, são muito mais elevadas. Então vejam só, nos meios estáveis, os processos mecânicos eles atuam pouco e sempre de modo lento, beleza? Então é aquilo que a gente está conversando, né? A parte da erosão é muito menor nos meios estáveis. A característica essencial desse tipo de meio é a constância dessa evolução. Então, é um processo erosivo que vai acontecendo muito lentamente. Da permanência no tempo de combinações de fatores. Então, o clima vai levar um tempão para fazer a erosão sobre uma área de floresta com latossolo amarelo, vermelho-amarelo profundo, né? Álico, distrófico, sei lá. Os meios morfodinamicamente estáveis encontram-se em regiões dotadas de uma série de condições. São essas as condições, como eu coloquei agora, do clima, da vegetação, do tipo de solo, né, a quantidade de iluminação, vento, posição em latitude, né, tudo isso é o que vai determinar esse meio estável por conta dessa baixa processo erosivo que vem ocorrendo. Né? E aqui é importante a gente lembrar da interação entre os fenômenos, certo? Isso é muito importante para a ecodinâmica. A interação entre os fenômenos atmosféricos, os fenômenos da hidrosfera, os fenômenos da litosfera, os fenômenos da biosfera como um todo, criando então ali nesse simulacro que a gente está imaginando aqui, uma pedosfera, beleza? Então, quando eu penso nisso, eu penso geralmente nessa pedosfera, nessa perda de material, nessa erosão, nessa morfodinâmica, nessa pedodinâmica, nessa pedogênese, beleza? Sendo assim, áreas com cobertura vegetal bastante densa, né, vão dar, vamos dizer assim, a chave para a gente entender essas áreas, né, que têm estabilidade do ponto de vista da ecodinâmica, do ponto de vista da erodibilidade do terreno. Com isso, a gente vai ter uma dissecação moderada, sem incisão violenta dos cursos d'água, por exemplo, sem solapamento vigoroso dos rios e vertentes, de lenta evolução. O material ali geralmente é carreado somente por produtos em solução. Então, se vocês imaginarem uma área desse tipo, né, aqui no estado do Pará, a gente tem muito igarapé, né, que as pessoas vão. Então, quando vocês chegarem numa área de igarapé, de mata fechada, né, que tenha lá um riachozinho, um igarapézinho pequeno, de no máximo aí 1,5 m, 2 metros de largura, com profundidade aí de 1 metro a 50 centímetros, 1 metro, né? E a água seja aquela água meio vinho, meio marrom escura, e o fundo seja daquela areia branca, ou as águas geladas, que a gente costuma chamar, né? Vocês já podem perceber toda essa dinâmica, tanto na vertente dele, né, quanto no fluxo de água que passa por ele. Então não é um fluxo rápido, é um fluxo mais lento. Geralmente esses córregos eles ocorrem por conta do lençol freático que subiu muito, né, invadiu ali áreas mais baixas dentro da floresta e forma esse igarapézinho. Então tudo isso são áreas de estabilidade alta, então eles são os meios estáveis.
Nesses meios estáveis, então, a gente vai ter a ausência de manifestações vulcânicas, por exemplo, suscetíveis de desencadear aspectos mais ou menos catastróficos. Isso não vai ser encontrado em meios estáveis, né? Essas regiões permanecem geodinamicamente estáveis desde longo tempo, com a condição de serem tectonicamente pouco ativas, e esta estabilidade geodinâmica pode remontar ao Quaternário médio, né? Ou mesmo, em alguns casos, ao Quaternário antigo, aí o Pleistoceno. Tá? Então, algumas áreas disso vocês vão encontrar muito facilmente na Amazônia, nas florestas tropicais do Congo, né? E outras regiões que estão nessa faixa do globo. Já nos meios intergrades, o termo foi tomado no vocabulário dos geólogos para designar uma transição. Esses meios asseguram a passagem gradual entre os meios estáveis e os instáveis. Lembrando que na natureza nós trabalhamos com um contínuo, né? Um degradê. As coisas não acontecem, até acontecem de uma hora para outra, né? Mas ela geralmente é esse contínuo, é esse processo evolutivo, é essa dinâmica que vai ocorrer naquele local. O que vai definir esse meio é a interferência permanente da morfogênese e da pedogênese, exercendo-se de maneira concorrente sobre o mesmo espaço. Então, na hora que eu tenho morfogênese, eu tenho uma redução da pedogênese. Quando eu tenho uma ampliação da pedogênese, eu tenho uma redução da morfogênese. Beleza? Morfogênese, criação de novas estruturas, pedogênese, criação de solo. Simplificando aqui os dois termos. Para a identificação desse meio, é importante percebermos os critérios quantitativos e qualitativos que vão estar rodeando ele para a gente poder classificar ele de forma certa. Logo, do ponto de vista qualitativo, é necessário distinguir entre os processos morfogênicos, que afetam unicamente a superfície do solo e não alteram a sucessão dos horizontes no perfil. O perfil que a gente está falando, perfil de solo. E aqueles que agem em toda a espessura do solo, em todo o perfil, ou tem parte importante dessa espessura desse solo sendo perturbado. Em consequência, a disposição desses horizontes. Então, ali os horizontes eles vão ficar, vamos dizer assim, meio conturbados, né? Vai ter horizonte que vai desaparecer, vai ter horizonte que vai ser menor, um horizonte que era para ser pequeno vai ser grande e assim por diante. Pode-se dizer, então, que o solo está sujeito à ablação lenta, porém crônica, de sua parte superior, enquanto processa o seu desenvolvimento em profundidade, expressando-se até certos limites e acentuando gradualmente os seus caracteres por diferenciação dos horizontes dos sítios de partida de material. Nos sítios de acumulação, ao contrário, as películas sucessivas vêm se juntar ao perfil crescendo o solo pelo topo. Nos dois tipos, os sítios, a pedogênese interfere com a morfodinâmica, sendo em parte a ela condicionada. Portanto, a morfodinâmica pode se acelerar ao ponto de superar a pedogênese em rapidez. O balanço pedogênese-morfogênese, que a gente tinha conversado já, torna-se então negativo. É o que se produz quando a ablação se torna muito rápida, produzindo o horizonte A do solo, introduzindo desproporção entre o seu desenvolvimento e o do horizonte B. Do ponto de vista qualitativo, também nos apoiamos no balanço pedogênese e morfogênese. Desde que a instabilidade seja fraca, a pedogênese ganha vantagem com toda uma série de termos de transição para os meios estáveis. Esse procedimento, a classificação, exigirá critérios numéricos, pois em mecânica dos solos, a distribuição entre os meios estáveis e instáveis são convencionais e a transição é contínua. Muito bem, então nesse ponto aqui vocês percebem que a dinâmica do perfil da classificação intergrade ela está muito relacionada ao solo, aos horizontes de solo, né? E aí a gente tem essa figura aí que eu vou pôr na tela para vocês, caracterizando então esses solos, vamos dizer assim. Então quando ele fala lá de horizonte A e horizonte B, ele está se referindo ao horizonte A riquíssimo em matéria orgânica, né, com frações minerais, e o horizonte B com uma redução dessa matéria orgânica e também com dissolução das argilas e outros componentes que vão estar nessas primeiras camadas de solo. Como vocês podem ver, então, os horizontes de solo são faixas substancialmente uniformes do perfil, com os limites entre horizontes adjacentes sendo paralelos ou quase paralelos à superfície,
desde que, óbvio, não haja aí uma movimentação brusca de terreno. Então, esses horizontes podem ser distinguidos visualmente através da transição de uma camada para outra e que nem sempre é acentuada. Então, aí vocês vão ver esse degradê, né, das cores, por exemplo, o vermelho, o amarelo e o branco quase, né, o amarelo bem clarinho, nesse perfil de solo aí feito pela Embrapa. Fazendo só uma ressalva aqui, é importante que vocês retornem lá na aula de pedologia para dar uma olhada no manual de solos, para entender como são feitos esses horizontes, por que essas letras, por que tem letras e números, por que tem letras maiúsculas, letras minúsculas. Então, a definição de horizontes e camadas é importante para a gente entender aqui também dentro da ecodinâmica, né? Então, o estudo do solo é importante, o estudo do clima é importante, o estudo da hidrografia é importante. E aí eu peço que vocês voltem lá e deem uma olhada no manual de pedologia para entender um pouco sobre essas nomenclaturas de solo e toda a dinâmica deles, tá? Ainda nos meios intergrades, a aplicação do conceito relativo ao balanço pedogênese e morfogênese é aparente desde que se trate de uma ablação superficial do solo. Não obstante, o conceito aplica-se também ao movimento de massa, que afeta um solo em toda a sua espessura. Eles entravam a diferenciação do solo em horizontes, logo, torna-se impossível considerar o solo nos limites estreitos de uma trincheira pedológica, por exemplo. Então, o limite que a gente tem é 50 centímetros de profundidade por 1 metro de largura, né? Então, isso vai ficar quase impossível da gente ver essa modificação nesse meio. Então, para isso, a gente vai ter que olhar de um outro ponto de vista. Faz-se necessário, então, examiná-lo em todo um conjunto de uma encosta. Essa encosta pode ser uma falésia, essa encosta pode ser uma abertura de rodovia e assim por diante, desde que eu consiga ver a extensão toda do perfil, bastante amplo, bastante grande. Todavia, como no caso dos processos que agem de maneira pelicular, há interferência entre a pedogênese e a morfogênese. Tanto mais intensa é a morfogênese, mais a pedogênese é perturbada, o que faz com que o solo se afaste dos perfis característicos, que é aquilo que eu estava falando para vocês, né? O processo ele vai acontecer de forma que, quando eu tiver morfogênese, eu tenho uma redução da pedogênese, e quando eu tiver pedogênese, eu tenho uma redução da morfogênese. Bem, então, nesses meios intergrades, né, por exemplo, vocês vão ver aí áreas de savana, eu vou botar aí uma imagem do Google na tela para vocês, aí perto de Humaitá, né, vocês vão ver algumas áreas de savana natural, área de cerrado natural que acontece na Amazônia. E geralmente esse processo aí, quando ele está, vamos dizer assim, no meio da floresta, ele meio que está protegido, né? Então, o desenvolvimento erosivo dele, o desenvolvimento ecodinâmico dele, morfogenético dele, vai acontecer muito lentamente. Agora, no momento em que o ser humano cria ali uma estrada, por exemplo, né, e começa a abrir a mata próxima dessa região, a potencialidade de a gente ter uma maior erodibilidade, uma maior perda de solo nessas áreas de cerrado natural são muito maiores. E isso vai dar, então, esse processo, né, humano junto com o ambiente, com o natural, dando, então, uma construção muito mais instável para o ambiente. Porém, ele ainda é classificado dentro do meio intergrade, só que mais propenso à instabilidade. Né? Se ele não tivesse humano por perto, não tivesse estrada, não tivesse fazendas sendo abertas aí por perto, né, ele seria um intergrade mais próximo da estabilidade. Tranquilo? Nessa imagem que eu coloco aí para vocês, é uma área basicamente disso, né, uma área de savana, um campo aberto, onde a gente vai ter aí esse princípio, né, da vegetação, do clima e do solo, mostrando para a gente um ambiente intergrade, então, né? Para quem acompanha aqui o canal, tá aí o veado que viu o catinguelê aparecendo aí para vocês também. Então, esses meios intergrades, eles vão ser zonas de transição biogeográfica. São delicados e suscetíveis a fenômenos de amplificação, transformando-se em meios instáveis, cuja exploração de recursos naturais fica comprometida. Então é aquilo que a gente conversou, né? Se eu colocar o ser humano ali criando uma ação antrópica muito agressiva à natureza, eu vou ter então a instabilidade desse meio que era intergrade sendo potencializada, e aí eu começo a transformar esse ambiente, essa região, essa transição biogeográfica em um ambiente muito mais
instável, comprometendo então o uso dos recursos naturais, né? A exploração desses recursos. E é por isso que, por exemplo, o método ecodinâmico ele é muito empregado em zoneamentos, porque justamente a gente precisa ter esses recursos preservados, por isso ele é ecológico, né? Com o crescimento, então, dessa instabilidade geodinâmica, pode ser necessário recorrer à implantação de estruturas, como, por exemplo, para estabilizar as torrentes, cuja atividade faz crescer a instabilidade das vertentes. Torrentes, chuvas, né? Se aumentar muito a chuva na região, eu posso ter uma perda de solo muito maior. Por muitas vezes, então, é o controle biológico que se mostra mais eficaz. Quando eu vou lá e faço uma correção plantando alguma espécie de planta que vai fazer com que essa água não chegue tão veloz ao chão, ou fazendo ali algum tipo de agricultura mais voltada para a agroecologia, por exemplo, onde eu tenho substratos mais altos, substratos intermediários, substratos de subbosque e assim sucessivamente. Por quê? Porque a cobertura vegetal é que assume essa grande importância aí no balanço pedogênese e morfogênese, quando a gente consegue fazer a redução do impacto do gotejamento direto no solo, né, para retirar esse solo dali. Então, quando eu diminuo isso, eu tenho uma estabilidade no solo e aí eu consigo então manter. Então, a cobertura vegetal ela é fundamental para esses processos. Nos meios fortemente instáveis, a morfogênese é predominante na dinâmica natural, de fator determinante do sistema natural, ao qual outros elementos estão subordinados. A geodinâmica interna intervém em numerosos casos, em particular no vulcanismo, por exemplo, cujos efeitos são mais imediatos do que os das deformações tectônicas, por exemplo. Então, quando eu tenho deformação tectônica, é muito tempo, tem ali os terremotos, os maremotos, a tectônica vai demorar um tempo para soerguer o terreno, mas quando eu tenho um processo vulcânico, é uma explosão de uma hora para outra. Não sei se vocês já viram alguns vídeos, vou tentar botar aqui na tela, alguns vídeos de criação de ilhas, por exemplo, né? No meio do oceano, de repente, nasce uma ilha e é questão de algumas horas, alguns dias, algumas horas, né? Para que aquele vulcão apareça ali. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com um vulcão que está em atividade, ele está ali paradão e de repente ele explode, né? E aí o vulcanismo tem todas as consequências dele, não só a lava que vai escorrer, mas as bolas de fogo que são cuspidas, a fumaça, né? Carbono, nitrogênio, carbono, enxofre e outros componentes químicos que vão ser despejados ali. A remoção de solo é muito grande. Quando essa lava solidifica, esse solo é muito difícil de começar a nascer vegetação, a vegetação fica muito presa e tudo que tinha ali embaixo de banco de sementes, por exemplo, vai embora, é torrado, né, por conta da temperatura da lava. Então, tem esses fenômenos que vão acontecer com o processo de vulcanismo. Então, essa é uma imagem para vocês da boca de um vulcão, o Grande Comore, né, que fica lá na África, só para vocês verem aí a cavidade dele, né, a boca dele, onde ele entra em erupção. E lá na parte de baixo, então, nessa outra imagem, vocês vão ver aí como é que fica, né, a área que a vegetação demora a crescer. Então, aí perto desse lago que aparece aí para vocês, vocês veem que não tem crescimento vegetativo, né, vai demorar muito para isso aí entrar em um processo erosivo maior, para poder fraturar tudo isso aí, criar solo, para a gente poder ter, então, o surgimento de algum tipo de vegetação. Nos meios fortemente instáveis, a cobertura vegetal intervém também, introduzindo uma influência direta do clima, sendo a maior instabilidade realizada nas regiões de forte instabilidade climática. Então, onde eu tiver maior instabilidade climática, eu também vou ter uma maior instabilidade na região, dentro de um meio já instável, beleza? Por exemplo, nas regiões semiáridas, em que ainda temos um regime de chuva, aquela área semiárida que ainda chove, o trabalho morfodinâmico tende a ser maior que nas regiões hiperáridas, onde as chuvas são incomuns. Esse processo se dá também com a combinação dos climas semiáridos e irregulares, com atividade tectônica recente, compondo meios particularmente instáveis, por exemplo, os altos vales andinos lá no Peru. É importante lembrar que a ação antrópica causa uma brusca ativação morfodinâmica que destrói rapidamente os solos pré-existentes ou, mais corretamente, as terras cultiváveis,
Porque aqui no processo, o que a gente está pensando são justamente em áreas cultiváveis, né? As pessoas só vão ter, vamos dizer assim, maior preocupação ou com áreas cultiváveis ou com áreas que são usadas pelo homem, né? Onde não tem, se acontecer algum tipo desse fenômeno, a preocupação é mais dos ambientalistas e da gente, da ciência, do que realmente da população como um todo. Mas quando a gente tem terras cultiváveis e a gente encontra terrenos cultiváveis fortemente instáveis, isso é um problema muito grave do ponto de vista econômico. E aí, mais uma vez, a gente volta naquela conversa de o econômico se sobrepondo às questões da natureza, da vida, né? Em relação às oscilações climáticas naturais, elas não provocam fenômenos semelhantes, pois são menos brutais. Uma mudança climática, por exemplo, ela vai reduzir lentamente a densidade da cobertura vegetal e permite os processos morfodinâmicos se tornem mais ativos, passando antes por um processo intergrade. Então, eu venho de um processo instável com uma mudança climática, uma morfodinâmica diferenciada, esse processo vai se tornando intergrade, dificilmente ele vai chegar num processo estável, mas pode ser que chegue, chegando então muito lentamente num processo estável. Então a gente tem que pensar nesse contramovimento, vamos dizer assim, né? Porque nos meios fortemente instáveis, os fenômenos catastróficos que associam efeitos importantes e uma ocorrência esporádica destroem os solos pré-existentes, colocando em evidência materiais virgens de toda a pedogênese, como no caso de um deslizamento de terra ou de um desmoronamento, né? As relações pedogênese e morfogênese aqui nesses meios são simples. A pedogênese é interrompida e seus efeitos anulados pelos fenômenos morfogenéticos. Bem, então essa é a nossa segunda parte aqui da nossa explanação, da nossa apresentação sobre a ecodinâmica, e eu espero ver vocês na próxima aula, na próxima exposição, que é a parte 3, onde nós vamos falar de avaliação integrada das características regionais, definição do quadro regional e assim por diante, tá? Então, era isso que a gente tinha para mostrar hoje para vocês. Eu espero que tenha sido satisfatório, que tenha sido agradável, e a gente se vê por aí.